Eu queria iniciar a sessão de hoje com um agradecimento muito especial ao professor Arno Welling de participar conosco desse ciclo de palestras organizado por André Heráclio, por Jorge Cabral, enfim, por todos nós do Instituto, esse olhar sobre as independências. Estamos ansiosos para ouvi-lo, que é um tema que nos é muito grato, né, Casseb? A parte das constituições. E eu peço desculpas pela demora, mas concedo a palavra ao professor Arno e peço a George para coordenar com o André os debates posteriores. Muito obrigada, professor Arno. Prazer imenso, imenso revê-lo. Nem que seja através de um pequeno losango, mas nos encontraremos pessoalmente. Margarida, vou me permitir apresentar o professor Arno antes de mais nada, tá bem? Bem, aproveito a biografia que está no livro que fizemos, faz mais uma vez o merchandising, pode ver ali meu longa história da independência. Arno Welling, professor titular da UFRJ e emérito da Unirio e professor do PPG em Direito da Veiga de Almeida. Doutor em História e livre-docente de História Ibérica da USP. Pós-doutoramento na Universidade Portucalense. Membro da Academia Brasileira de Letras e presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Autor, entre outros trabalhos, de Os Níveis da Objetividade Histórica, de 75, Administração Portuguesa no Brasil, 1777-1808, de 1986, Pensamento Político e Elaboração Constitucional, de 94, A Invenção da História, Estudos sobre o Historicismo, de 94, Varhagen e a Constituição da Identidade Nacional, 99, Direito e Justiça no Brasil Colonial, 2004, os dois últimos com Maria José Welling. E, além disso, um clássico da historiografia que está na minha bibliografia de muitos autores, que é o Formação do Brasil Colonial, de 1994, que já estava na 5ª edição em 2012. Eu imprimi aqui a bibliografia do professor, mas eu ia tomar muito tempo para citá-la toda, então, por favor, professor, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez. Muito obrigado, André. A primeira palavra, claro, de agradecimento ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano por mais essa possibilidade de encontro. A última vez que eu estive aí, como hoje, só que foi presencial, se não me engano, foi no Sesc Centenário do Instituto, em 2012, não é, Margarida? Exatamente. Para o ano temos 160, viu, professor? Vá se preparando para voltar. É mesmo. Não, acho que você teve me perdoe, teve no bicentenário da Revolução. Foi isso mesmo. Não, eu tive também não, claro, é verdade, mas em 17, é verdade, foi claro, esqueci, pulei 17. E antes eu estive também em 2004, por conta da expulsão dos holandeses. Foi. Aí também foi no Instituto Histórico, não é isso? Muito bem. Mas então eu quero agradecer a vocês o convite e essa oportunidade que é sempre interessante, porque a gente se obriga a rearrumar, né, alguns conhecimentos e outras tantas dúvidas, e o produto acaba sendo alguma coisa que nos estimula a pensar. Quero agradecer também ao André aí por por ter me convidado na condição de coordenador. E o que eu pensei em expor hoje é no plural mesmo, são os projetos constitucionais no processo da independência. E eu penso em organizar a minha exposição separando os seguintes aspectos: os modelos constitucionais disponíveis no Brasil da independência, quer dizer, as grandes referências daquele momento revolucionário, os projetos constitucionais, propostas constitucionais. Eu vou considerar 9, mas, por favor, eu não vou fazer uma descrição das 9, porque dos 9 projetos ou das 9 propostas, eu vou apenas mencioná-las. E a outra, enfim, uma parte final em que eu vou falar sobre a estrutura dos projetos e algumas questões enfrentadas
ou omitidas nesse processo constitucional. Então, o primeiro ponto que eu queria tocar é exatamente considerar a Constituição, a ideia de Constituição, naturalmente, como uma solução daquele momento revolucionário, né? Daquela conjuntura que havia tido como pontos altos a Revolução Americana em 76, e nesse momento em que começa o processo de independência no Brasil, ou se acentua o processo de independência no Brasil, está ocorrendo o que poderia ser a última vaga desse primeiro momento revolucionário e constitucional, que é justamente a Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820. Dependendo da perspectiva, nós podemos considerá-la a última dessa primeira vaga ou a primeira da segunda onda revolucionária, que vai dar em 1848. 1820, 30 e 48, depende da perspectiva. Bem, então eu queria começar fazendo uma indagação que pode parecer ou ser meio óbvia, né? Mas o Marcelo pode me ajudar, como bom historiador constitucional que ele é. O que é uma Constituição nesse momento, no início do século XIX? Né? Há uma grande polissemia em termos desse conceito, porque há a ideia de Constituição no sentido tradicional, das constituições romanas, né, do direito romano, recebido através da forma de direito comum, as constituições canônicas. Aqui no Brasil mesmo estavam vigentes as constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, do início do século XVIII, e que continuaram vigentes até o Código Civil, muito residualmente, mas foram ainda. Fora esse sentido tradicional, o sentido revolucionário da definição de direitos e garantias do homem e a definição da estrutura do Estado. Então, esse novo conceito, né, há uma grande preocupação em disseminar, naturalmente, esse novo conceito constitucional, e essa disseminação se faz através, basicamente, da imprensa, que está surgindo no país nessa década anterior, dos panfletos e dos catecismos, que é bom não esquecermos o papel, né? Os panfletos se tornaram mais conhecidos agora com a publicação daquela coletânea do que Zé Murilo, Basílio e a Lúcia Bastos fizeram um excelente trabalho, mas também não vamos esquecer dos catecismos revolucionários, das várias tendências que apareceram aí no Brasil, na América Espanhola também. E poderíamos começar por uma outra pergunta, desdobramento da primeira. Havia Constituição no antigo regime? É uma pergunta que se faz em diferentes contextos. Já se perguntou também se havia uma Constituição do antigo regime francês, por exemplo, e no sentido de leis fundamentais, das leis fundamentais do reino, alguns autores da época, chegam a falar em Constituição. Sim, o antigo regime tinha Constituição, e essas eram as leis fundamentais do reino, que diziam respeito à sucessão, à integridade do território, enfim, essas questões básicas. Quem diz isso não é nenhum historiador do século XXI fazendo anacronismo, mas é o Cairu. O Cairu diz isso na Assembleia Constituinte de 23. Então, eu estou respaldado pelo discurso em que ele fala exatamente isso. Quer dizer, o que nós estamos chamando de Constituição, se falava no regime anterior, leis fundamentais. Não era necessariamente a mesma coisa, mas para mostrar que se busca algum tipo de analogia institucional anterior. Agora, a novidade, certamente, e é uma novidade revolucionária, é
que essa Constituição, essa ideia de Constituição, envolve a crença em modelos sistêmicos de organização social, né? E isso se deve, em grande parte, à vulgarização das ideias, das concepções newtonianas, através dos divulgadores da física newtoniana no século XVIII, notadamente o Clarke, na Inglaterra, e Voltaire, na França. Quer dizer, aquela ideia de que, se existe uma ordem natural, cientificamente encontrada, exista Deus ou não, então, por que não conseguimos nós estabelecermos, buscarmos as leis da ordem social? É um pouco essa premissa que está no fundo da ideia constitucional. E, portanto, isso gera a noção, que eu até chamei num outro trabalho, de engenharia constitucional. É uma espécie de engenharia constitucional. Você se propõe a refazer a ordem social, quer dizer, aquela ordem social injusta, tida como inteiramente empírica e, sobretudo, anacrônica, por uma nova ordem social concebida com esquadro e compasso, não fossem eles quase todos maçons. Bem, então, essa crença em modelos, nesses modelos sistêmicos, ela se fundamenta, obviamente, nessa divulgação, quase como uma ideologia modernizadora, que é do pensamento newtoniano, já desde meados do século XVIII, e com algumas implicações doutrinárias importantes, ou algumas premissas doutrinárias importantes. Uma premissa que vem de Montesquieu e da experiência histórica inglesa, que é do governo misto. Não mais aquele governo ultraconcentrado na mão do rei, mas um governo misto com diferentes poderes autoequilibrados em nome de um novo ente que não é mais o rei, mas que é a nação. Então, um pé em Montesquieu, outro pé, evidentemente, em Rousseau, no conceito de vontade geral, e, à luz do processo revolucionário e do que era visto normalmente como seus excessos, uma outra, digamos, duas outras formulações, uma baseada no pensamento tipicamente ilustrado, que é a do Filangieri. E eu estou chamando a atenção de Filangieri, eu poderia escolher outros, mas como Filangieri foi uma leitura, direta ou indireta, a ciência da legislação, de Pedro I, e, portanto, com reflexos aqui no Brasil, e o Otávio Tarquínio de Souza foi o primeiro a sublinhar isso, eu acho que merece essa menção. E, obviamente, a mais conhecida influência também agora pós-revolucionária mesmo, de Benjamin Constant. Então, no caso, tanto Filangieri, no momento imediatamente pré-revolucionário, quanto Benjamin Constant, no fundo, fazem uma polidura das premissas revolucionárias, um pouco temendo as manifestações populares, né, e mais radicais. Né? E, obviamente, Benjamin Constant com a experiência do jacobinismo francês da época da Convenção. Bem, então, esse era enfim, o quadro geral que se colocava em termos de uma teoria da Constituição. Agora vamos pensar rapidamente nos modelos disponíveis, nos modelos constitucionais disponíveis no Brasil da independência. Quer dizer, desses modelos externos aqui percebidos. Né? E eu chamei a 4 deles modelos radicais, mas não só radicais jacobinos, também radicais conservadores e ou autoritários. Né? O que eu estou chamando de modelos radicais de Constituição?
a Constituição Americana de 87. Não por nenhuma razão ideológica propriamente dita, mas pela forma de governo republicana que envolve uma série de dúvidas ainda, né, porque muita gente ainda pensava, no final do século XVIII, início do XIX, como Montesquieu ainda classifica as formas de governo. Quer dizer, as repúblicas para pequenos estados. Nos grandes estados, elas geram anarquia, geram desordem, né? Os estados maiores devem ser monarquias. E essa tipologia ainda é bastante forte no início do século XIX. Há, digamos, entre aspas, na esquerda ou na extrema esquerda, a Constituição Jacobina de 1793, a Convenção de Robespierre, quer dizer, a proposta jacobina, que envolvia, enfim, uma série de posições tidas como muito radicais à época, como o sufrágio universal e a abolição imediata da escravidão nas colônias francesas. Um outro modelo, esse mais vinculado e tido como radical, mas mais vinculado à opção napoleônica, ao bonapartismo, que é a Carta de Bayona, a Carta Espanhola de Bayona, né, em que Napoleão outorga à Espanha no momento da invasão. É o modelo bonapartista de Estado. E, finalmente, a Carta Constitucional Francesa de Luís XVIII, da Restauração, da Primeira Restauração, em 1814, em que se tem um retorno parcial ao antigo regime, mas, naturalmente, prudentemente respeitadas todas aquelas situações que haviam se consolidado com a Revolução Francesa, a começar pelo reconhecimento de que os bens nacionais, isto é, as terras confiscadas à nobreza e à igreja, permaneceriam em mão dos adquirentes e não retornariam à mão dos proprietários originais. Então, esses seriam, digamos, num extremo ou no outro do espectro político, os modelos radicais. O modelo tido como moderado, e isso é muito importante por causa da opção que acabou se fazendo no Brasil com a Constituição de 24, é o modelo da Constituição, tem como modelo a Constituição Francesa, as Constituições Francesas de 91 e 95, quer dizer, da Assembleia e do Diretório, é aquela Constituição da maioria feuillante, também chamada monarquiana, né, que fazia questão de se distinguir dos extremos jacobino e reacionário do retorno ao antigo regime, e a Constituição de Cádiz, de 1812, que se autodefine, está no texto da Constituição de Cádiz, como moderada e temperada, exatamente em relação a esses extremos, e as bases constitucionais da Revolução do Porto, de março de 1821, que vão depois se desdobrar na Constituição Portuguesa de setembro de 1822, né, que é a Constituição liberal por excelência. Né. Então, quais são as diferenças que nós vamos encontrar aí nesses modelos constitucionais? Quer dizer, a forma de governo, que é republicana só no caso americano, né? O sistema eleitoral, que oscila entre censitário e sufrágio universal masculino, a questão da representação nacional, que é um outro tema muito interessante também. Quer dizer, quando nós pensamos em representação nacional, hoje em dia, em processos constituintes, nós pensamos, bom, o povo elege representantes e aí está aí a representação nacional. Os russonianos tupiniquins, né, até certo ponto influenciados pelo Rousseau, mas não só pelo Rousseau, pensavam realmente dessa maneira. O José Custódio Dias, por exemplo, deputado por Minas, padre, logo no começo de maio de 1823, ele se declara, aliás, não cita Rousseau, mas ele se declara um adepto, já que o povo elegeu,
logo a representação nacional é do povo. A outra posição, não, que é a do Antônio Carlos, José Bonifácio, enfim, da elite moderada brasileira, a representação nacional é dividida entre o povo e o imperador, porque o imperador, em determinado momento, já foi aclamado pelo povo, quer dizer, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como defensor perpétuo do Brasil. E o que é que se afirma aí? Quais são os direitos e garantias básicas? A liberdade, a segurança e a propriedade. Quer dizer, apenas as constituições jacobinas, ou de influência jacobina, foram mais restritivas aí em relação à propriedade. Mas, de qualquer modo, o tom é basicamente dessa tríade. Quer dizer, é a liberdade, a segurança, portanto, a vida e a propriedade. Né? Bem, esse, digamos, é o pano de fundo, ou são as referências que, quando nós abrimos os discursos parlamentares ou a imprensa da época, né, o Revérbero Constitucional Fluminense, por exemplo, que foi até reeditado alguns anos atrás pela Biblioteca Nacional em facsímile, e outros textos da época, mostram claramente que são essas as referências conhecidas e, em geral, as opções pelas quais pessoas e grupos se inclinam. Agora, quando nós falamos nos nossos projetos constitucionais, quer dizer, aqueles projetos constitucionais que apareceram aqui no Brasil na época, eu estou trabalhando, quer dizer, as referências que eu faço dizem respeito a 9, entre bases, né, ou projetos propriamente ditos. Né? Quais são? Começo e termino, não por uma homenagem a vocês, também pode ser, mas por uma constatação histórica, por Pernambuco. A Lei Orgânica de 1817 e as bases para a formação do Pacto Social do Frei Caneca, em 23, 24. No meio disso, são esses os projetos constitucionais, esses 9 projetos constitucionais. Ou seja, depois, não estou falando em ordem cronológica, mas no contexto, o projeto do Correio Brasiliense, do Hipólito, que não influenciou, o Zé Honório até lembra isso, porque chegou tarde, já se havia encerrado o processo constituinte. O projeto do Correio do Rio de Janeiro, do João Soares Lisboa, um pouco menos conhecido, mas que representa bem a perspectiva urbana aqui do Rio de Janeiro. O projeto mais conhecido, obviamente, da Assembleia Constituinte, o projeto Antônio Carlos, da comissão em que atuou Antônio Carlos, o projeto que também se deveria chamar mais bases. Aliás, o Oliveira Lima gostava de chamar a lei orgânica de bases e não propriamente de projeto, porque ele também tinha uma certa razão. E, da mesma forma, esse projeto que eu vou mencionar agora, que é o projeto do Frei Sampaio, que foi uma figura importante naquele momento, uma liderança ideológica importante, muito ligada a Pedro I, aqui. Era um frade franciscano do convento aqui de Santo Antônio, do Largo da Carioca, e que as bases dele são 20 e poucos artigos, mas elas são importantes porque é outra coisa pouco conhecida, porque eles estão muito próximas do pensamento de Pedro I, né, e que nos permite uma aproximação melhor do tema. O outro projeto, com a letra do Pedro I também, originalmente montado pelo Chalaça, pelo Francisco Gomes da Silva, o projeto do Conselho de Estado, que naturalmente tem os irmãos Carneiro de Campos como formuladores importantes, embora não únicos, também não se sabe, porque não há ata do Conselho, não se sabe quem fez o quê. E a própria Constituição de 24, e depois da Constituição, as bases
do Frei Caneca, que estão no TIFES pernambucano. Bem, então, portanto, existem 9 projetos, pelo menos os que eu tenho trabalhado. Nada impede que apareça algum outro, porque a época era prolífica nessas propostas, e o que eu vou fazer é uma tentativa de uma rápida leitura transversal do assunto. E, para isso, eu gostaria de considerar a estrutura dos projetos em si, que não é diferente dos modelos europeus e americanos, e norte-americanos, e algumas questões, muitas, mas eu separei apenas 3, só para esboçar rapidamente, e, enfim, podemos discutir alguma coisa depois. Então, em primeiro lugar, quanto à estrutura. Quer dizer, nós estamos falando dessas constituições de modelo ou de sentido moderno, quer dizer, no sentido do século XIX, basicamente, quais são os pilares das constituições? É a Declaração de Direitos e Garantias e a definição da estrutura do Estado. Não é? Isso, elas podem estar no começo das constituições, antes das constituições dos Estados Unidos. Primeiro você faz uma declaração, depois, 11 anos depois, você faz a Constituição. Né? No projeto do Antônio Carlos estava no começo. Né? Na Constituição, vai lá para o artigo 179 da Constituição do Império. Mas, de qualquer modo, de uma forma ou de outra, não é? Nós temos, nesse primeiro plano, essa declaração ou afirmação de direitos e de garantias que começa pela pressuposição de que está se falando em direitos naturais, direitos civis e direitos políticos. Quer dizer, obviamente, essa inspiração vem, em termos modernos, do ius-racionalismo, como ele foi se definindo na Europa Central e Ocidental, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, e Península Ibérica também, ao longo do século XVIII, até antes, já no século XVII, se você contar o Grotius, Pufendorf, etc. Agora, aqui no Brasil, há uma certa aculturação, porque quando se fala em direito natural, em direitos naturais, não propriamente nos projetos constitucionais, mas na leitura que se faz na época e posteriormente, há uma certa confusão, no sentido jurídico da expressão, não é uma valoração, entre o sentido ius racionalista do direito natural, aquilo que o Bobbio chamava de direito racional, né? Aquele que devia existir mesmo que Deus não existisse, na expressão do Grotius, e o direito natural tradicional, de inspiração escolástica, né? O que nos colocaria numa posição não propriamente de inteira modernidade, mas também vinculados à tradição neotomista ibérica do século XVI e XVII, da neoescolástica ibérica. Por que eu estou chamando atenção para isso, falando nisso? Porque, de certa forma, quando nós lemos os constitucionalistas do Império, o Pimenta Bueno, principalmente o Brás Florentino, que vocês conhecem bem, e o próprio programa currículo dos cursos jurídicos de São Paulo e do Recife, vê-se a força desse direito natural tradicional, não no direito racional russoniano, enfim, moderno, racionalista. Né? Então, realmente, quando se afirma essa declaração de direitos e de garantias, nós não podemos imaginar que se trata da pura e simples importação desse direito racional
que vem do século XVII, de segunda metade do século XVIII, mas que também temos uma tradição ibérica aqui forte, que se prolonga no Brasil e na América Espanhola. Aliás, quando se estuda o iluminismo, né, e as consequências do iluminismo, uma boa parte disso que nós estamos falando aqui são consequências do iluminismo. Nós muitas vezes esquecemos que fala-se no iluminismo inglês, no iluminismo continental, francês, alemão, Kant e tal, e normalmente se esquece que há um terceiro iluminismo, que é exatamente um iluminismo muito mais mitigado pela influência católica, que é o iluminismo dos países ibéricos, da Itália e da Áustria. E que esse iluminismo também está presente no enunciado desse direito natural, desse, enfim, momento constitucional que nós estamos tratando. Então, esse é um primeiro ponto, quer dizer, a afirmação de direitos naturais, civis e políticos. E depois virá uma grande polêmica até o século XX para saber se no Brasil, é a tese do Oliveira Viana, e do Alberto Torres, se não se anteciparam os direitos políticos aos direitos civis no Brasil. Isso é um outro problema que eu quero discutir lá no final. Uma segunda inflexão, digamos, nesse plano dos direitos e garantias, a questão da liberdade. Quer dizer, o que se entende como liberdade nesse momento, pelo que se lê nos panfletos, pelo que se lê nos jornais, pelo que se lê nos debates constituintes da Assembleia de 23, bom, o respeito ao direito do outro, a liberdade, o exercício da liberdade dentro dos limites da lei e a definição dos tipos de liberdade, de opinião, de imprensa, de culto, de empreendimento, de associação e assim por diante. Quando se fala no direito e nas garantias relativas à segurança, né, está se falando da vida, está se falando da recusa ao arbítrio, está se falando das circunstâncias das prisões, né, problema da culpa formada, das condições carcerárias, enfim, que, aliás, estão na própria Constituição de 24, a abolição da tortura. Aliás, tanto a liberdade de imprensa, que eu falava agora a propósito da liberdade, quanto a abolição da tortura são decisões que dizem respeito a direitos e garantias no Brasil pré-constitucionais, porque elas vêm por lei ordinária ainda em 1821, com Dom Pedro como regente, e que, portanto, antecipam de 2 anos o debate constituinte e de 3 a própria Constituição. Um outro pilar, digamos, da Declaração de Direitos e Garantias, a igualdade perante a lei. Essa igualdade era muito importante porque, frequentemente, nós esquecemos, quer dizer, nós que eu digo a literatura especializada, tanto jurídica quanto mesmo a histórica, nós esquecemos que essa igualdade perante a lei ainda não existia no Brasil até a Constituição de 24, por uma razão muito simples: não havia acabado a sociedade estamental. Quer dizer, apenas com a Constituição, quando efetivamente você define que não há mais diferenças de nascimento entre os indivíduos, que se proíbem as estruturas corporativas, nesse momento, formalmente pelo menos, acaba a sociedade estamental. Até então, nós vivemos numa sociedade estamental, com os desdobramentos, as consequências, inclusive jurídicas, disso. E, finalmente, o outro grande pilar
da Declaração de Direitos e Garantias, eu estou fazendo uma leitura transversal das constituições que eu mencionei, dos projetos constitucionais que eu mencionei, né? A propriedade, né? O Paulo Grossi, o historiador do direito italiano, fala de que o Código Civil, o Código francês, é o código que algo como sorri ou agrada aos proprietários, né? E outros autores chamam muito atenção para isso, né? Durante muito tempo, os marxistas trabalharam intensamente essa questão. O Código Civil é burguês. Sim, agora, mas vamos explicar por quê, ou lembrar por quê. Né? Porque isso não é só uma declaração de princípios. Quer dizer, no Brasil é uma declaração de princípios, sim, como na França foi, mas na França foi também uma consolidação jurídica de uma situação social realmente revolucionária. Por quê? Porque nós sabemos que houve mais ou menos cerca de 1 milhão de novos proprietários com o confisco e a venda dos bens nacionais. Confisco à nobreza e ao clero e a venda como bens nacionais. Quer dizer, ora, num país que estava com 20 e poucos milhões de habitantes, você ter 1 milhão de novos proprietários, multiplicando por umas 5 ou 6 pessoas por cada família, você tem um percentual, uma influência social enorme desse processo. Se você desmonta isso numa antirrevolução, numa contra-revolução, como desejava o Demestre, por exemplo, você simplesmente geraria uma guerra civil eterna na França. Então, o que se fez foi consolidar isso. Quer dizer, o que o Código Civil faz é consolidar essa... E Napoleão sustenta fisicamente, autoritariamente, exatamente consolidar esse fato consumado da transferência da propriedade. E aqui? Aqui não houve essa transferência de propriedade, mas houve a preocupação com a manutenção da propriedade, inclusive da propriedade escrava. Quer dizer, então, quando se absorvem esses preceitos jurídicos, o da propriedade se torna muito importante por causa da própria estabilidade social. É relativamente frequente a referência à Revolução dos Escravos no Haiti, do Sandro Virtue, um pouco antes, e a ideia era exatamente essa, né? Do risco que representaria uma convulsão social se não fosse reafirmado com todas as letras o direito de propriedade. Bom, tudo isso em relação a um dos esteios dos projetos constitucionais, que são as declarações de direitos dos cidadãos. O outro esteio, né, a organização social e política do Estado brasileiro. Aí, o que é que esses projetos propõem? Quer dizer, nem todos, né? Porque o Frei Caneca, por exemplo, fala só uma declaração de direitos, né? O Frei Sampaio menciona en passant só o regime monárquico. Mas, em geral, os projetos mais desdobrados, né, com maior número de referências, de artigos, uma proposta mais ampla, né, contemplam que aspectos? O problema da soberania nacional. Quer dizer, para nós é outra coisa trivial. Aliás, nós temos que tomar sempre muito cuidado, eu costumo dizer isso também para os meus alunos, porque da pós-graduação, tanto de direito quanto de história, porque nós normalizamos, naturalizamos muito isso. Soberania nacional, né? Ça va sans dire. Então, a coisa parece que não, quer dizer, nesse momento é uma novidade importante, há uma novidade importante, porque nós estamos falando desse novo ente que é a nação. Esse novo ente político não é mais o rei.
Quer dizer, o Bertrand de Juvenel, outros historiadores das ideias, trabalharam bastante essa questão. Quer dizer, até a Revolução Francesa, o rei encarna o conceito de nação, que é um conceito que já está se consolidando ao longo do século XVII e XVIII. Se você examina um texto, por exemplo, como o do Vatel, o jurista internacionalista, ele já fala tranquilamente em nação com sentido conceitual polissêmico atual, né? Mas essa nação é encarnada pelos reis. Então, assim pode-se entender o trauma que representava um atentado ao rei, ou, pior, uma condenação do rei por um tribunal revolucionário, como aconteceu na França. Então, agora, quer dizer, está se afirmando esse novo ente, que é a nação, e aqui no Brasil deu-se essa solução, né? Não vou dizer que seja necessariamente um jeitinho brasileiro, mas que foi uma solução hábil, de você considerar essa dupla representação, né? Claro que representam a nação os deputados eleitos, constituintes, como antes já representavam os constituintes que foram lá para as cortes, em Lisboa, em 1821, e o príncipe, quer dizer, o imperador, a essa altura, né? Então, deu-se uma solução conciliatória. Ainda no âmbito da soberania nacional, ela se define como indivisível, imprescritível, né? E inalienável. Nesse ponto, não há diferença para as leis fundamentais. Quer dizer, quando se consolidaram as leis fundamentais do antigo regime, também se consolidou essa ideia de indivisibilidade, imprescritibilidade e essa questão da inalienabilidade. Por que isso? Porque qualquer alienação do território era considerada, a menos que houvesse um acordo internacional, tipo Guerra dos 30 Anos, em outros contextos. Mas, no século XVIII, sobretudo, é crime de lesa majestade alienar território. Quer dizer, quando se perdeu a colônia de Sacramento e um pedaço do Rio Grande do Sul, no século XVIII, os responsáveis foram punidos com pena de morte. O antepassado do general Osório morreu condenado por ter perdido, ser acusado de ter perdido o Rio Grande do Sul. Então, isso é uma continuação do antigo regime. Não há solução de continuidade, não há ruptura aí. Não é? Enfim, não admissão também, um outro traço da soberania nacional, não admissão de laço que se oponha à independência. Isso é textual da Constituição de 24, né? O que prevenia o Reino Unido, né? Enfim, alguma tentativa de recomposição do Reino Unido àquela altura, que não estava fora de cogitações, né? Porque tinha havido o golpe em Portugal, acabou a Constituição de 24, de 22, e havia uma possibilidade, uma das possibilidades era, em tese, a restauração do Reino Unido. Mas isso, com a própria adesão do Pedro I, se impediu na Constituição de 24. O segundo ponto, eu falei que o primeiro era a soberania nacional. O segundo aspecto, a representação nacional, que eu já mencionei aqui de passagem, do povo nas bases, no título pernambucano, e, de um modo geral, nos autores fluminenses ou influenciados pela corte, essa ideia de consorciar a Assembleia Geral com o imperador, tanto no projeto da Assembleia Constituinte, quanto do Conselho de Estado, a Constituição de 24, etc. O sistema eleitoral, naturalmente, a opção, como nós sabemos, era pelo sufrágio censitário, naquelas fórmulas discutidas na Assembleia Constituinte e que depois, um pouco modificadas, aparecem na Constituição de 24. No caso desses projetos constitucionais, ainda quanto à organização do Estado, a forma de governo é monárquica em todos, à exceção
da Lei Orgânica de 17, em Pernambuco, e os poderes são 3 em todos. O Estado se triparte em todos, à exceção do projeto do Chalaça, do Conselho de Estado e da Constituição. No projeto de 23, se cogitou de poder moderador no projeto. O Francisco Campos Carneiro de Campos, irmão do José Joaquim do Caravelas, ele propõe isso, ele cogita-se. Era uma ideia que estava circulando, porque as pessoas liam Benjamin Constant, começar pelo Imperador, o curso de Política Constitucional, mas, enfim, isso aparece no projeto do Conselho de Estado, do Chalaça e da própria Constituição. Então, se eu ainda tenho... Quanto tempo, mais ou menos, André? Porque, se é que eu tenho, porque eu acho que eu me estendi um pouquinho mais do que eu pensava. Vamos até as 5, tá bem? Até as 5, tá, ok. Acho que eu consigo fechar. Normalmente eu me programo melhor, mas agora eu deixei passar um pouquinho, eu acabei me entusiasmando aí. O que foi muito bom, professor. Mas então o que eu queria, no fecho, justamente, eu queria falar em algumas questões e como elas foram enfrentadas ou mesmo omitidas nesse processo constitucional. Então, eu tinha selecionado a questão da escravidão, da federação e dos poderes. E vou passar mais ou menos como gato em brasa, aí para ir mais rápido, e qualquer coisa depois a gente conversa um pouco sobre isso. Bom, a escravidão, como vocês sabem, era um tema extraordinariamente complexo, muito delicado, um processo em expansão, porque o café do Vale do Paraíba já começava a pressionar pela mão de obra, entravam no Rio de Janeiro, pelo Porto do Rio de Janeiro, na década de 20, entre 20 e 30 mil, dependendo do ano, escravos, pelo Valongo, aqui, pelo Porto, e iam basicamente para o Vale do Paraíba Fluminense e alguma coisa para Minas. Bem, mas então, no projeto de 1823, o projeto da Constituinte, o artigo 254 falava na emancipação lenta e gradual dos escravos e sua educação religiosa e industrial. Cá entre nós, melhor do que a Lei Áurea, que deixou, como dizia o Joaquim Nabuco, que estava aí ao lado, se não me engano, do Silvio, como dizia o Joaquim Nabuco, e o André Rebouças, né, que era necessário dar uma alternativa em matéria de educação, de formação profissional, etc. E o artigo 265, na redação da comissão, com Antônio Carlos, que a Constituição reconhecia os contratos entre senhores e escravos, né, e o governo vigiará sobre sua manutenção. Vejam a preocupação que é aquela que aparece na Revolução de 17. Não na lei orgânica, mas no preciso você fala na liberdade, alguns dias depois você diz, bom, mas vamos tranquilizar a classe dos proprietários, claro que nós somos contra a escravidão, mas precisamos esperar mais algum tempo para que as coisas não se precipitem, etc. Isso é o que estava também no projeto de 23, e simplesmente não se menciona. Parece que não há escravos na Constituição de 24, as coisas são... né, praticamente, que é alguma coisa, mas escamoteadas. O segundo problema é o problema, claro, crucial, da federação ou não federação, né? A definição das relações com as províncias e os municípios. Enfim, saber se o regime seria unitário ou federal. O projeto de 1823, que aí faz o melhor confronto com a Constituição, previa o presidente da província, mais um conselho eletivo, o subpresidente da província, mais um conselho eletivo distrital, quer dizer, uma segunda assembleia, essa distrital, e um decurião, que seria um prefeito,
com a Câmara Municipal, né? Tudo isso foi esquecido, e na Constituição só se fala no poder, quer dizer, na esfera municipal e nas câmaras, e não em governo de províncias. E a gente sabe como isso representou, enfim, dificuldades de organização posteriormente nas regências, enfim, até que se chegasse àquelas fórmulas do ato adicional e da interpretação. E a terceira ordem, digamos, de questões ou de problemas, a definição das funções do Estado, quer dizer, dos poderes, né? O Legislativo, em 17, no projeto de 17, defende um conselho permanente unicameral, como chamavam. O projeto de 1823 e a Constituição falam no modelo bicameral, com a Câmara eleita e o Senado vitalício, né? Sendo que em Portugal, a Constituição Portuguesa de 26, que é a irmã gêmea da Constituição de 24, atribui as cadeiras do Senado à nobreza, porque era o caso, nós aqui, a nossa nobreza era de serviço. Quanto à tramitação das leis, é interessante nós lembrarmos, né, que o processo de elaboração legislativa, aí já falando da Constituição mesmo, quer dizer, ele podia se originar na Câmara, no Senado ou no Ministério, né? Aprovados, o projeto aprovado nas duas câmaras subia à sanção do imperador. E isso é um problema que era discutido desde a Constituição de Cádiz, né? Claro que desde a Revolução Francesa, mas na Constituição de Cádiz foi a influência mais próxima. E acaba-se por usar a solução da Constituição de Cádiz, que era de reapresentar o projeto da mesma maneira em duas legislaturas subsequentes, portanto, 3 vezes o imperador pressupunha essa sanção do imperador, ele concordasse ou não. A questão do executivo e do moderador, bem, nós já sabemos, a responsabilidade era só ministerial, e o moderador era aquela Cleda Abóboda, né, que não era só a cereja do bolo, porque tinha muito poder. Se nós lermos com cuidado o artigo 98 e seguintes, a gente vai ver que o poder moderador não era um poder tão inócuo, só coordenador, né? Quanto ao judiciário, e já encaminhando para o final, se afirma, assim, as garantias à magistratura em todos os níveis. O júri, né, que é uma importação da Common Law, só não está previsto nos projetos, na Lei Orgânica de Pernambuco e no projeto do Hipólito da Costa. Nos outros projetos todos, o júri aparece, e o Cairu, com um certo mau humor habitual, dizia, bom, é a panaceia, ou coisa parecida da época, então vamos fazer isso logo, já que todo mundo acredita nisso, vamos adotar. Mas ele não tinha muitas ilusões sobre enfim, o funcionamento do júri. E as instâncias, é interessante porque havia aquela crítica muito forte, né, primeiro aos juízes do antigo regime pelos abusos de autoridade, de autoritarismo, etc. E o segundo, a crítica ao excesso de instâncias. Então, o que se vê? Fala-se em 3 instâncias em Hipólito e na proposta do Correio do Rio de Janeiro, do Soares de Lisboa. Fica indefinido e remete-se para a legislação ordinária no projeto da Assembleia Constituinte. E fala-se em 2 instâncias, em 17, no projeto de Frei Sampaio, no projeto do Chalaça, no projeto do Conselho de Estado, e se define assim na Constituição. O Supremo Tribunal de Justiça é só uma corte de cassação e não entra no mérito, não é uma terceira instância. Bem, enfim, em conclusão, acho que nós poderíamos, desse conjunto de 9 projetos e de todo esse torvelinho constitucional que aparece aí nessa época,
perceber que o projeto vitorioso, que é o projeto da Constituição de 24, certamente está mais próximo, ou reflete muito, as concepções de Pedro I e da maioria moderada que está em torno dele. Né? Maioria moderada, e eu estou exatamente terminando o livro sobre a Casa da Suplicação, do antigo regime ao constitucionalismo, em que 2 capítulos eu discuto como os desembargadores da suplicação, viu, Margarida, atuaram como um lobby, um senhor lobby para efetivamente controlar esse processo político. E isso dá tão bom resultado que Pedro I os coloca quase todos no Senado, depois, em 1826. E será uma das bases do poder dele no primeiro reinado, e depois garantirá o lado centralizador no período regencial. Mas esse modelo, quer dizer, essa elite política, né, sociopolítica, funcional política, sobretudo, esses bacharéis, o Zé Murilo já havia falado nisso na Construção na Ordem, mas ele se referia ao conjunto dos bacharéis. Eu estou pegando exatamente essas poucas dezenas de desembargadores da Casa da Suplicação que tiveram esse papel importantíssimo em amarrar esse projeto constitucional, amarrar as resistências regionais, por exemplo, com a criação do Tribunal da Relação de Pernambuco, que foi fundamental nessa época, mandou o Visconde de Goiânia para aí, o Bernardo, né, Gama. E o que vai acontecer é que a Constituição é fruto exatamente de um ponto de equilíbrio entre o liberalismo propriamente moderado, não o liberalismo radical, e o reformismo ilustrado. Porque não devemos esquecer que os homens como José Bonifácio, o próprio Cairu, enfim, o Carneiro de Campos, que trabalhou com o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi cria de Pombal. Quer dizer, toda essa elite da independência, ela chega a uma solução realmente centralizadora e que opta por esse ponto de equilíbrio. Não é exclusivamente liberal, não é só reformista ilustrada, porque já não pode ser mais tão centralmente autoritário como era Portugal no final do século, na época do despotismo esclarecido, né? E chega-se, então, a esse meio termo entre uma coisa e outra, e eu acho que a discussão desses projetos constitucionais todos mostra bem as razões desse encaminhamento. Okay? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, ultrapassei uns 7 minutos aí. De forma alguma, professor, não ultrapassou nada, o tempo todo é seu, foi uma aula magistral, realmente não sei como conseguiu colocar tanto conteúdo, que poder de síntese o senhor teve de juntar todo esse conteúdo nesta conferência, que para nós é da máxima importância, pela clareza, pela maneira como nos trouxe, como amarrou as nossas ideias, muitas delas ainda soltas, de uma forma precisa. E nós só temos a agradecer para isso, e quem vai coordenar os debates é o André, George ou Marcelo. Eu pedi para André, porque eu estou aqui no gabinete, tá, de vez em quando o som aumenta muito aqui, que a passagem de som aqui. Certo, então eu peço ao André para coordenar os debates. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado, parabéns. Eu queria lhe pedir, se possível, um texto entre 10 e 20 páginas, com todas aquelas normas da BNT, Times New Roman, 12, espaço 1,5, referência na nota bibliográfica, nota de rodapé, etc. E a gente está tentando publicar um livro. Mas você me dá alguns meses, né? Porque eu estou com várias coisas na fila. Estamos no campo das especulações, estamos no campo dos Esse projetos. já está pronto, professor, esse já está pronto. Não, está só rascunhado, roteiro de professor. Estamos no campo dos projetos ainda. Eu vou passar para o debate, mas antes eu queria fazer, me valendo dos meus privilégios, fazer 2 perguntinhas. A primeira é a seguinte:
falou-se aqui de projetos, mas passando já para a Constituição propriamente dita, e falando de longevidade ou de longa duração, né, que como o senhor sabe, é um termo que eu gosto muito. Por que a Constituição de 24, que é a irmã gêmea de 1926 de Portugal, teve uma longevidade tão grande? Uma até 89 e outra até 1910. A Constituição outorgada por um imperador que era considerado reacionário, tem um pouquinho de representação também, reacionário do lado de cá do Atlântico, liberal do lado de lá. Por que as duas são gêmeas, filhas de pai único? Por que elas duraram tanto tempo? No caso brasileiro, foi a Constituição que mais durou, né? E segundo, sobre essa questão do crime de lesa majestade como aplicado à cessão de território, teria sido esse o caso da negociação que o governo republicano fez no começo da de Misiones, na Argentina, que foi recusado? Eu acho que era Francisco Glicério, o ministro das Relações Exteriores. Bocaiúva, né? Não era o Quintino? Bocaiúva, desculpa. Ele teria sido condenado à morte também? Só se a legislação do antigo regime tivesse vigente. Pois é, mas se a Constituição durava até ali, quase... eu não sei se quer responder logo ou se passamos por um bloco de perguntas. Você que é o coordenador, como você achar melhor. Mas então quem se habilita? Outros está aberto. Está certo? Se habilita? Oi, professor Arno, parabéns pela instigante palestra. Não esperava nada diferente do que nós ouvimos. Sempre com muita densidade, né? Ainda um caráter pedagógico, né? Uma didática de apresentação que assombram qualquer ouvinte, qualquer plateia, independentemente do quanto a gente já tem estudado ou não esse assunto. Muito obrigado mesmo, professor. Eu tenho estudado esse assunto, porque eu estou em dívida também com alguns credores de livros para entregar o meu texto. E, especificamente, eu tento localizar... eu tenho algumas dúvidas em relação a esse processo constitucional dentro do processo de independência. E hoje, o senhor fala alguma coisa que já me era uma intuição sobre um eventual caráter revolucionário do processo de independência no que tange a ideia de se dar uma Constituição. Lembrando que essa ideia constitucional ela é anterior ao próprio processo de independência, ao 7 de setembro. Né? O Dom Pedro, ele, quando convoca aquele que seria o primeiro Conselho de Estado, isso se dá em maio, salvo engano, de 1822, ainda antes do 7 de setembro, a convocação da eleição para Constituinte, que vai ocorrer, a Constituinte ser instalada em maio de 1823. E depois a gente tem essa Constituinte que malogra, por diversas razões, dentre elas o seu caráter iliberal, né, segundo o próprio imperador. Claro que liberal é um conceito difícil nesse momento, mas esse fato de haver ocorrido a outorga da Constituição, a dissolução da Constituinte, a outorga da Constituição, trouxe uma pecha, né, que Frei Caneca, como nós sabemos, colocou o dedo na ferida e recusou até mesmo a palavra a esse texto de Constituição. Ele a referia como uma carta de 1824, e, por conseguinte, se julgava livre, a província de Pernambuco, todas as províncias do Brasil estariam livres para se autoconstituírem como bem entenderem, inclusive como nações distintas. Então, a minha pergunta, de certa forma, ela se associa um pouco do André. O que aconteceu com essa ilegitimidade nascedora com a Constituição de 24, que depois esse problema ele se esvaeceu até talvez ali a década de 70, 80, quando foi retomada essa ideia de que a presença do poder moderador era um símbolo de uma ilegitimidade da Constituição.
será que foi por conta da renúncia e do ato adicional que tudo, com a, digamos, a vitória provisória dos liberais que colocou um pano quente nesse debate? Esse era um ponto. E o outro que me chama a atenção, e é sempre uma questão que todo mundo coloca, que o senhor apenas pontuou já ao final, a questão da escravidão. Existe aquela carta, né, de Bonifácio à Constituinte de 23, e há quem diga que foi por essa razão, por sua perspectiva de, digamos, progressista ou abolicionista, ainda que sempre gradual e no tempo, como o próprio Bonifácio defendia, que foi isso que foi a causa de sua defenestração da sociedade brasileira. E será que, eu me pergunto, foi isso mesmo ou havia ainda outras razões pelas quais o Bonifácio se tornou essa figura tão controversa em relação à independência, mesmo sendo, em geral, um moderado ou um reformista, né, mais ilustrado? Então, só essas colocações, mais para lhe ouvir do que qualquer outra razão, professor. É sempre um prazer. Obrigado, Marcelo. Temos mais alguma pergunta? Não? Professor, por favor. Ok. Bom, obrigado ao André e ao Marcelo e a vocês todos pela paciência aí de me ouvir. Esse primeiro ponto que o André trouxe é uma questão muito interessante. Eu fiz uma conferência que virou um artigo agora, uns 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Não sei se você tem as Constituições Gêmeas. Eu falei foi uma exposição no Museu Imperial, Dona Maria da Glória, e o catálogo virou um livro com algumas contribuições, inclusive esse trabalho meu, em que eu comparo a Constituição de 24, nossa, com a Constituição de 26, que é a que Pedro I outorgou a Portugal. Né? Curiosamente, ou não curiosamente, ou logicamente, talvez, ambas constituições muito longevas. Né? A Constituição portuguesa ainda sofreu um hiato, né? Foi recolocada em vigor a Constituição de 22 das Cortes, e depois, em 1838, volta a Constituição de 26 e permanece até a queda da monarquia, até 1910. Então, é curioso isso. Quer dizer, realmente, a que se poderia atribuir? Quer dizer, eu chamei justamente de Constituições Gêmeas por causa da extrema proximidade, da origem, né, comum a elas, e acho que realmente ambas as coisas. No caso do Brasil, não chegou a haver um hiato constitucional em relação a de 24, porque o período regencial não suspendeu a Constituição, nem, enfim, recusou a Constituição. Mas foi aquela experiência republicana que o Joaquim Nabuco falou. Quer dizer, digamos que tenha sido uma semi-rejeição à Constituição de 24. Né? E, agora, ambas as Constituições, eu acho que elas corresponderam a uma média comum das opiniões e das circunstâncias possíveis, tanto no Brasil quanto em Portugal, no momento em que elas estiveram em vigor. Quer dizer, eu acho que elas atenderam às necessidades de uma elite política liberal que fez a revolução aqui e fez a revolução em Portugal, né? Escoimando os radicais, a extrema esquerda jacobina, tipo Cipriano Barata, e a extrema direita ultra-reacionária, de retorno ao antigo regime, etc., etc. Né? Então, você fica com uma grande faixa de moderados, não é? Nos dois países, e que, de certa forma,
representam a liderança, isso é uma opinião minha, pessoal, de certa forma representam uma liderança, digamos, esclarecida naquele sentido do reformismo ilustrado. Eu acho que a gente não pode considerar só, eu discuti isso muito com Antônio Manuel Espanha, que ele soltava o porrete no liberalismo português e brasileiro, por extensão, ele dizia, não, mas os liberais, para ser... Eles pensavam num tipo de sociedade, mas para isso eles tinham que educar a população primeiro. Pensavam num tipo de representação política, mas tinham que fazer voto censitário. Eu disse, mas espera lá, isso não foi só em Portugal e no Brasil. A França aconteceu isso. Quanto tempo levou? Ou a própria Inglaterra? E a diminuição do censo eleitoral na Inglaterra ao longo do século XIX? Quem votava em 1832? A classe média passou a votar em 1832 na Inglaterra. Quando é que o operário começou a votar na Inglaterra? 1884, 120 anos depois do início da Revolução Industrial. E na França, mesma coisa. Quer dizer, o François Furet, aliás, tem uns comentários bons sobre essa questão. Então, eu diria que esse casamento, no caso luso-brasileiro, da experiência liberal com a experiência reformista de origem ilustrada, vem a dar num liberalismo sui generis, como acabaram sendo os liberalismos por todo o mundo. Né? Não há uma fórmula essencialista, aliás, não há nada em ciência política que seja, ou em história, que seja essencialista. Tudo passa, tudo muda. Né? Então, acho que isso explica. Né? E essa liderança, enfim, reformista, que trabalhava em termos liberais, dentro de algumas regras muito amarradas, né, de certa forma, conseguiu equilibrar as forças políticas, né, e conseguiu, inclusive, neutralizar um pouco ou diminuir um pouco os impactos do poder municipal, né, tanto no Brasil quanto em Portugal. O coronelismo brasileiro, que ficou escancarado com a República, e o caciquismo em Portugal. Oliveira Martins, aliás, português, não, socialista, ele dizia no final do século XIX que dar liberdade, ampliar a liberdade, significava dar mais poder para a oligarquia local. Que foi o que aconteceu na nossa República também. Eu não estou fazendo nenhum proselitismo de monarquia, eu não sou, esse não é o papel do historiador, mas estou constatando e tentando explicar o motivo dessa longevidade, que também sempre me chamou muita atenção. Bom, o segundo ponto realmente a legislação do antigo regime previa o crime de lesa majestade divina e humana em diferentes circunstâncias. Né? Aí, se o Quintino ficaria, nós teríamos que restabelecer a legislação do antigo regime para enquadrar o Quintino Bocaiúva, mas que foi pelo menos um mau passo, como se dizia antigamente, das mulheres, foi. Então, realmente. Bom, o Marcelo... Bom, aliás, essa questão da didática, Marcelo, simplesmente... não é nenhum mérito pessoal, não. É aquela história de que o diabo é só velho. Ele aprende porque ele é velho. Porque eu dou aula desde 18 anos, desde que eu entrei na faculdade, então desde 65, mais exatamente. Eu vou fazer, já fiz 50 anos, sou quase 60 anos como professor e gosto muito de dar aula. Eu continuo dando aula na pós, porque é uma coisa que me faz bem, me obriga a sintetizar, enfim, a levantar questões, aí, discutir, enfim, isso me parece que é bom. E te obriga também a sintetizar, você não pode voar muito porque você tem horário para cumprir, programa para cumprir. Bom, mas então você colocou questões importantes. O processo constituinte na independência, o caráter revolucionário, sim. Bom, a ideia da outorga, que o Frei Caneca e tantos outros criticaram, né, realmente, essas cartas outorgadas, elas, inclusive, sofreram muito com a crítica dos próprios liberais, não necessariamente dos democratas, ou jacobinos, ou lá o que fosse, ou socialistas depois, mas dos próprios liberais, né, quando disseram que
não merecia o nome de Constituição. Por isso, aliás, a Constituição francesa de 1814 se chama Carta Constitucional, né? E a Carta Portuguesa, Carta Constitucional, nós é que chamamos de Constituição, né? Então, era uma espécie de caput diminúcio, porque não tinha sido, enfim, definida numa Assembleia, né? O que aconteceu com a crítica à ilegitimidade da Constituição esmaecida até a década de 70? Eu acho que é uma boa questão. Quer dizer, acho que realmente essa ilegitimidade, ela, do ponto de vista Luzia, do ponto de vista Saquarema, conservadora, era tranquila. Do ponto de vista Luzia, ela foi... Isso a gente vê no Teófilo Otoni, por exemplo, posições. Quando você falou, eu lembrei logo do Teófilo Otoni, circular aos eleitores de Minas, que, aliás, é uma excelente aula de história política institucional, né, de 1860. Aí, essa ideia da ilegitimidade ficou realmente esmaecida com a experiência republicana, né, das regências. Quer dizer, com a experiência republicana que te leva ao ato adicional, que te leva à interpretação, né, que, aliás, no começo, os liberais soltaram o pau na interpretação, mas depois acabaram absorvendo, né, e acho que sim, que depois da crise de 1868, com a substituição do gabinete de Zacarias, aí volta de novo. Aí era outro problema. Eu acho que não era nem o que o Oliveira Viana falava, chamou muita atenção para a crise de 68, mas eu acho que o problema ali maior estava no federalismo mesmo. O Império teria que chegar a uma solução da monarquia federal, conforme era o projeto na década de 80, inclusive do Visconde de Ouro Preto. Bom, e, finalmente, a questão do não abolicionismo e essa ideia do José Bonifácio. Bom, até hoje se discute muito se isso foi ou não motivo da queima do José Bonifácio, porque, na verdade, o texto só apareceu publicado na França, dele já no exílio, né? E a gente não sabe se isso circulou de outra maneira antes aqui na época da Assembleia, no final da Assembleia Constituinte. Agora, é bastante razoável, porque o Bonifácio tinha 3 projetos que incomodavam muita gente, né? O projeto da abolição gradual, quer dizer, / fim do tráfico, o projeto da civilização dos índios, que reaparece lá depois na fundação do Instituto Histórico, com o Cônego Januário, e o projeto oh, meu Deus, me deu um branco, da escravidão, da civilização dos índios, eu não tinha anotado aqui, não. O da imigração, não? Não era o da imigração, não. Oh, meu Deus. Bom, vou ficar devendo. Mas o PANI. Mas, quer dizer, projeto, por que esse projeto especificamente da abolição? O Joaquim Nabuco foi primeiro quem chamou a atenção para isso na campanha abolicionista, né? No livro da campanha abolicionista ele diz isso, né? Quer dizer, a gente não sabe se tem uma relação estrita de causa e efeito. Agora, e o projeto das Seis Marias. Quer dizer, são 3 vesperos para mexer ao mesmo tempo, é meio complicado. Porque talvez um Pombal tivesse peito e condições para fazer isso, mas essa época já não dava mais para fazer soluções pombalinas daquela maneira, né? Nem do Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Então, você mexer em Seis Maria, que era... A posse estava uma bagunça generalizada no Brasil, como continuou até a Lei de Terras e depois. E ainda o problema da civilização dos índios, tinha diretório, o diretório tinha acabado, mas tinha aldeias remanescentes, né, também. Era só área de atrito nas frentes de colonização, de expansão, que também não era pouca coisa. E ainda o problema da abolição realmente era muita coisa para essas nossas elites recém-saídas da colônia, né? Mas, enfim, era isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Mais alguma pergunta, professora Margarida, nossa constitucionalista? Quer falar alguma coisa? Não, obrigada, André. Estou encantada e maravilhada. Me ligou vários pontos que andavam soltos, não é, Marcelo?
O senhor fez, sua conferência foi para nós uma grande aula. Tenha certeza disso, nós fomos todos seus alunos hoje e aprendemos bastante com isso. Muito obrigado, Margarida. E estamos esperando o texto. Tá, depois você me dá um prazo generoso aí para eu entregar esse texto. Mais alguma pergunta? Não? Então, professor, só mais um comentário. Nesse sentido, o Dom Pedro I foi um êmulo do grande ídolo dele, que era Napoleão Bonaparte. Talvez ele tenha ultrapassado, né? Porque Napoleão se contentou com a legislação infraconstitucional, com os códigos civis de Dom Pedro. Foi logo direto à fonte, né? Código comercial, código penal, código civil. Mas a legislação infraconstitucional, quem foi direto para a Constituição foi Dom Pedro I. Eu agradeço mais uma vez, professor, por sua magistral conferência e para nós uma aula de imensa valia. E eu acredito que seja essa a opinião de todos que tiveram a satisfação, o prazer e a honra de assisti-lo nesta tarde. Muito obrigada e vamos nos encontrar em breve para comemorarmos os 160 anos do Instituto. Muito obrigada a todos pela presença dos outros institutos, não só o Instituto Pernambucano, mas dos outros institutos, porque nós temos uma rede muito boa dos institutos municipais, todos muito atuantes, muito interessados, estamos muito unidos nesse trabalho agora, desses últimos. Está aqui Josemi Camilo, que tem feito excelentes palestras, o Instituto de Goiânia, com Arlan Gadelha, de Olinda com George, e todos os institutos, não só de Pernambuco, como dos estados vizinhos. Estamos fazendo uma federação de institutos históricos. Margarida, eu quero lembrar que isso foi ideia do professor Arno. Foi ideia dele há mais de 10 anos atrás. Há uns 20, né? Que a gente... Lá em... Depois fizemos em Natal. Exatamente. O Enélio, que ainda coordenou. Enfim, foi. Está previsto na Bahia 2023, não é? Que na última reunião ficou para 2023 em Salvador. Bahia, aliás, Maranhão e Pará tinham que fazer alguma coisa também. Por as últimas independências. Maranhão, nós tivemos uma conferência também muito boa de um professor do Maranhão. O George talvez possa me ajudar. Marcelo Cheche. Marcelo Cheche. Já está disponibilizada a palestra dele no nosso canal. E, bom, eu agradeço a todos, inclusive a essa hospedagem que eu recebi hoje aqui da Polícia Federal, para poder participar, ter a satisfação de participar dessa conferência de hoje.